Como é bom estarmos juntos aqui, irmãos, que privilégio, não é? Eu sei que muitos não podem, né? Estão de casa, nos hospitais, em outros lugares, mas não com preguiça, hein? Você que está preguiçoso aí na sua casa, lugar de estar aqui, né? Com o povo de Deus, né? É muito bom, irmãos, louvarmos ao Senhor, estarmos juntos em comunhão e oração uns pelos outros. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo, entrando no capítulo 8. Deixa a Bíblia aberta aí. Romanos capítulo 7. Por hora vamos ler aí os versículos 22 em diante. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Força na fraqueza. Desde criança, de pequenos, né? A gente sonha com super-heróis, né? A gente vê as crianças, agora é época de Natal, eu quero o boneco de não sei quem, do Hulk, não, Hulk já foi, né? Não sei, né, quais são os super-heróis de hoje, né? Mas continua, super-homem, não sei o que, man, não é? E aí a gente vê as crianças brincando, eu sou isso e aquilo, eu não sei o que e tal, tenho poder, superpoder. Agora, é só das crianças, irmãos? A gente quer ser saradão, já viu? Já viu? Não, é interessante que quando a pessoa vai para a academia e tal, começa a ficar, né, saradão, aí vai caminhar com aquela camisetinha, o quê? Mamãe tô forte, né? Ou então sem camisa, tá? Caminhando, você vê, poxa, agora você vê um pançudo sem camisa caminhando? Não vê, irmãos. Eu não vou ficar sem camisa, de jeito nenhum, né? E a gente quer ser forte, saradão, saradona e tal, né? Vai para a academia, aquele negócio todo, caminhada. Mas é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo nos mostra que nós somos fracos. Nós somos fracos. E esse grande apóstolo, e a gente chama o maior apóstolo, por nossa conta, né? Ele não se julga um super apóstolo, um super missionário, um super pastor, um super crente. Pelo contrário, Paulo é tão corajoso, irmãos, tão honesto, que ele fala de suas fraquezas. Ele tem a coragem de falar da sua fraqueza. Irmãos, a gente tem que admirar o apóstolo Paulo, porque ele mostra a sua dependência de Deus. E aqui que está o X da questão, irmãos. A nossa dependência de Deus. Quando a pessoa se julga muito, ela não é dependente de Deus. Aliás, oração é para quem depende de Deus, irmão. Tem crente que acha que não precisa nem orar, porque ele
se acha. Eu sou capaz, eu me viro, eu dou conta do recado. Queridos, este homem, o maior pregador do Evangelho, o maior bandeirante do cristianismo, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, ele diz: eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou o principal pecador. Ele não é hipócrita, irmãos, ele é sincero para admitir suas fraquezas, mas ele mostra o caminho de como vencer as fraquezas, como ser forte nas fraquezas, como vencer tudo isso. E vamos ver aí, vamos tirar algumas ideias aí desse texto. Deixa a Bíblia aberta, por favor, peço mais uma vez. Como ser forte na fraqueza? Como vencer nossas fraquezas? Como lidar com isso? Com essas duas leis que estão dentro de nós. Estão dentro de nós. Primeira coisa, a força do fraco está em reconhecer. Ah, pastor, isso é óbvio. É óbvio. Reconhecer suas fraquezas. Olha, veja bem, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Olha o que ele diz, verso 22. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei de Deus, da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. É duro admitir isso, irmãos, mas é minha realidade e a sua também. Paulo reconhece essas duas leis, a lei de Deus e a lei do pecado. A lei de Deus, guiando no caminho de Deus, guerreando contra o pecado, e a lei do pecado, que é a nossa natureza humana, inclinada para o mal, tendo prazer nas coisas do mundo, nas coisas pecaminosas. Isso é muito interessante, irmão, muito profundo, essas duas leis dentro de cada cristão. Verso 14, veja aí, volta um pouquinho. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo é um teólogo, ele está desenvolvendo aqui, irmãos, né, ele fala sobre lei e sobre graça, ele está mostrando nossa realidade, o que nós temos que enfrentar. O verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Parou para pensar nisso? E no verso 19 ele repete, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Gente, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso? É ele mesmo? Paulo não está se justificando em relação às suas fraquezas, irmãos. Porque tem gente que tenta se justificar, né? Se desculpar. Ah, eu não queria, mas o diabo, sabe como é que é? O diabo fez assim, assim, assim. Quer dizer, a culpa é sempre do diabo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que há uma força, um poder pecaminoso agindo dentro de nós. Há uma força muito grande nos inclinando, nos levando para o mal, para os desejos carnais, naturais, da nossa natureza humana. E ela está aí, e está aqui. Há alguns anos,
falou-se da banda podre da polícia. Vocês lembram disso? Não? Só eu que lembro? Enfim, natural. Está. Não estava, não está. Existe uma banda podre. E os irmãos sabem que os policiais honestos pagam um preço alto. Não é fácil, não. Aliás, em qualquer área, você sabe disso. Em qualquer área, ser honesto tem um preço. Falar a verdade tem um preço. Não aceitar propina tem um preço. Não concordar com erro tem um preço. Em qualquer área, até dentro de casa. Porque há uma banda podre, irmãos. Há uma banda podre. A gente fala de Brasília, dos políticos. Deus tenha misericórdia, não gosto nem de falar deles. Que alguns se salvam, eu acho que sim, né? Não sei como é que vai ser lá no céu, quando a gente encontrar você aqui, né? Eu estou achando você aqui também? Aí que é triste, né? Não pensei que você fosse te encontrar aqui, né? Enfim, surpresa para lá, surpresa para cá, deixa quieto, deixa com Jesus, vamos fazer o nosso melhor. Mas entre os apóstolos tinha uma banda podre. Quem era? Judas Iscariotes. Não é Judas Tadeu não, hein? Judas Iscariotes, a Bíblia deixa claro aí, tá? Queridos, no cristianismo do 3º para 4º século, tinha uma banda podre, ou surgiu uma banda podre, que os que não se corromperam protestaram. Por isso, protestantes. E aí houve o quê? Um racha. E aí seguiu, né? E hoje, vamos encurtar a história, né? Nas igrejas evangélicas, há uma banda podre, irmãos. Irmãos, tem igreja chamada evangélica que é uma tristeza, queridos. Que assim, que pratica determinadas coisas que você não diz. Isso não pode ser cristianismo. Isso não pode ser espiritual. Isso não pode ser Espírito Santo. A pessoa agindo dessa forma. A gente, longe, irmãos, de apontar dedo, mas nós temos a palavra de Deus para examinar isso que é certo e o que é errado. Temos o Espírito Santo de Deus que nos guia. Guia onde? Em toda verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, quantos religiosos, líderes religiosos, que estão ensinando coisas absurdas. E aí você diz, gente boa, teólogos. E aí, irmãos, nós vivemos numa época que a gente tem que parar para examinar exatamente as Escrituras, comparar, ver o que está acontecendo. Em cada igreja, com todo o temor, eu digo, há uma banda podre, irmãos. Você olha as igrejas que o próprio apóstolo Paulo fundou. Perseguição dentro da igreja. Aqueles que se diziam apóstolos. Abra lá em Apocalipse 2 e 3. Você vai ver as 7 igrejas, o que estava acontecendo dentro das igrejas. Coisas absurdas. Gente infiltrada. Mas isso é bíblico. O inimigo foi lá no campo, de noite, onde tinha trigo, e semeou o quê? Joio.
O inimigo que semeia o joio, irmãos. Então há um grupo, infelizmente, dentro das igrejas. Agora, quem é que vai julgar isso, irmãos? Não é o pastor, não é o diácono, a diaconisa, não é o líder. Só Jesus. Só Jesus conhece o coração. Hoje, nós vamos celebrar a ceia. O que a Bíblia diz? Examine-se a si mesmo. Examina a sua vida, meu irmão. Examina seu coração. Examina a sua prática. Examina aquilo que você crê. Você tem sido fiel a Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem falado a verdade? Sua palavra é sim, sim, não, não? Você realmente nasceu de novo? Você vive essa nova vida? É olhar para dentro de nós, cada um, examinando. Agora, identifiquei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir, meu irmão, com a graça de Deus. Eu tenho que fazer ajustes, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, com a força de Deus. Então, irmãos, e aí chegando ao texto, né, nós estamos falando lá de história e tal, chegando aqui, há uma banda podre dentro de mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Há uma lei dentro de mim que quer me levar para o mal, para o pecado, para as coisas que não são de Deus. Então eu preciso, com a graça de Deus, reconhecer minhas fraquezas, ter consciência dessa natureza caída, a natureza humana, que começou desde o Éden, natureza caída. Em Mateus 26, 41, você conhece bem esse texto, Jesus lá no Getsêmani com os discípulos, ele diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho uma carne fraca. A sua carne é fraca. É a sua natureza humana. Por isso Jesus diz: vigiem e orem. Desceu uma aranha lá de cima. Vocês não viram, mas eu vi aqui. Né? Você viu? Alguém viu? Está na teia dela. Mas quando você lembra de teia de aranha, eu lembro do diabo, irmão. Ele vai tecendo suas teias assim. E aí, para pegar as suas vítimas. Primeira coisa para vencer isso, irmãos, é reconhecer: eu tenho uma carne fraca, eu não posso bobear. Eu tenho uma natureza fraca dentro de mim. Ah, mas eu nasci de novo. Sim, depois eu chego aí. Mas isso não muda a sua natureza humana. Ela está aí. Vigiai e orai. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo diz assim: porque quando sou fraco, então eu sou? Então é que sou forte. Quando sou fraco. Olha só. Que contradição é essa? O que ele está dizendo? Consciência da fraqueza. Consciência da fraqueza. Eu sou fraco. Mas quando eu reconheço isso, eu já começo a me fortalecer. Por quê? Eu vou olhar para Jesus. Eu vou buscar a fortaleza de Jesus. Quer ver um exemplo? Fidelidade conjugal. Irmãos, como a Bíblia mostra a importância da fidelidade conjugal. Você ser fiel ao seu marido, você ser fiel à sua esposa. É fácil? Aqui
Aí uma pessoa diz assim: eu jamais. E nunca acontecerá comigo. Jamais vou ser infiel à minha esposa, jamais vou ser infiel ao seu marido. Essa não é uma postura boa, não. O quê, pastor? Essa não é uma postura boa. Seria melhor a gente dizer assim: eu amo meu cônjuge. Eu amo de todo o coração meu cônjuge. Fiz uma aliança com a minha esposa, com meu marido, diante de Deus, uma aliança 3. Vou ser fiel até a morte, mas eu preciso vigiar para não cair, porque eu posso cair. Porque existe uma natureza humana dentro de mim. Existe uma lei, o apóstolo Paulo fala de uma lei dentro de mim, que me inclina para o pecado, que é inclinada para o pecado, porque a minha carne é fraca. Quando a pessoa pensa assim, irmãos, ela está muito mais próxima da vitória. Ela vai vencer as tentações. Agora, quando ela se acha, não vou fazer. E aí vem 1 Coríntios 10, 12. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado. Se você está pensando assim, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência. Cuidado, cuidado. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço algumas, que você tinha a ideia assim: essa pessoa nunca vai cair. Essa pessoa, olha, jamais. E ela caiu. Eu conheço algumas pessoas que eu dizia assim: qualquer outro, menos fulano. Menos fulano. E aconteceu. E eu dizia isso com um professor de seminário, quando eu soube. Já até compartilhei isso aqui. Um homem de Deus, mas deixou de vigiar. E quando eu soube, eu disse assim: não acredito. Qualquer outro, menos ele. Caiu, deixou de vigiar. Jesus disse assim, Mateus 26, 31, disse para os discípulos assim: esta noite serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus estava falando da sua prisão e seus açoites, sua morte, né? E aí Pedro diz o quê? Qualquer um aqui, eu não. Senhor, qualquer um aqui, eu não. Eu jamais. É o que Jesus disse? Esta noite. Olha só. Esta noite, você me negará 3 vezes. E o que Pedro responde a Jesus? Ele rebate Jesus. É interessante. Pedro tinha esse rompante, né? Ele tinha essa natureza, né? Esse temperamento. Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Foi só Pedro não, irmãos. Mas Pedro foi o primeiro, né? Qualquer um, menos eu. Estou pronto a morrer. E lá estava ele, mais tarde, negando a Jesus. 3 vezes. Então, irmãos, o primeiro passo para o fortalecimento espiritual é reconhecer que nós somos fracos, que existe uma natureza humana agindo dentro de nós. Há uma lei dentro de nós que nos impulsiona para fraquezas, para o pecado. Então eu vou repetir, nós não somos capazes de vencê-la.
Nós sozinhos. Você e eu não temos força humana suficiente para vencer. Nós não temos. Sozinhos, não. Porque a natureza caída, dominada pelo pecado, que nos leva às paixões carnais. Esse é o primeiro passo. Segundo lugar, a força do fraco está em reconhecer que somente em Cristo somos fortes. E aí eu vou lá para Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! Olha só, irmãos, então não basta reconhecer que somos fracos, nós precisamos buscar a força de Jesus. E ainda voltando ao capítulo 7, verso 24, que eu já li, né? Infeliz homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz uma pergunta, e aí no 25 ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus, pela graça de Deus, temos Jesus. 2 Coríntios 12, 9, a minha graça porque o meu poder na fraqueza. Olha só, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu reconheço a minha fraqueza e busco o poder. Se eu não reconheço a minha fraqueza, eu não vou buscar o poder. Se eu não estiver vazio, o Espírito não vai encher. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, da nossa prepotência. Ah, mas eu sou 50 anos de crente, membro de igreja, 60, sei lá quantos. Interessa? Você tem uma natureza humana, ela continua dentro de você. Mas em Cristo, irmãos, em Cristo nós temos o poder para vencer. Somos libertos do poder do pecado. Vamos lembrar aqui, numa aula de escola dominical, na justificação, na conversão, fomos libertos da condenação do pecado. Agora nenhuma condenação há para os que estão em... Mas na santificação, nós somos libertos do poder do pecado, de nos escravizar. Esse processo que começa onde? Na conversão e vai até a glorificação, quando Jesus voltar. E aí na glorificação, somos libertos de quê? Da presença do pecado. Presença. Esse é todo o processo. E aqui Paulo faz essa comparação entre o capítulo 7 e capítulo 8, né? No capítulo 7 ele escreve do desespero humano, estamos mortos em nossos pecados, e aí no capítulo 8 ele fala da confiança na libertação. No capítulo 7 ele menciona o Espírito apenas no verso 6, indiretamente, mas no capítulo 8 ele menciona o Espírito de poder 17 vezes. Capítulo 7, o eu está no centro, é o resultado da morte. Mas no capítulo 8, ele fala do Espírito Santo está no centro da nossa vida. E aí, irmãos, é o processo da santificação, de viver realmente em Cristo, essa nova vida em Cristo. Porque recebemos o quê? Uma natureza divina. Em Cristo recebemos a natureza divina, a natureza espiritual. Então agora podemos vencer o pecado. Podemos vencer essa natureza humana, porque temos o Espírito Santo de Deus.
que age na nossa vida. Então, em Cristo, somos fortes. Filipenses 4,13, que você conhece de cor e salteado. Posso? A ênfase está onde? No posso? Naquele que me fortalece. A ênfase está naquele que me fortalece. Então eu posso, irmãos, porque maior o que está em nós do que? Então em Cristo eu posso. Então eu não estou entregue ao mundo. Eu fui resgatado. Você foi resgatado do mundo das trevas e transportado para o reino de luz. Então podemos vencer o pecado, irmãos. Podemos vencer essa natureza humana em Cristo. Em Cristo. Terceira e última lição. A força do fraco está na inclinação para o Espírito. Romanos 8, ainda, vamos lá. Versículo 5. E os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas. Olha as duas naturezas, mais uma vez, opostas, contrárias. Natureza humana, natureza divina. Um puxando para um lado, um puxando para o outro. Verso 6, ainda de Romanos 8. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Um grande comentarista que eu sempre consulto, John Stott, um dos maiores comentaristas da Bíblia, ele diz o seguinte: Paulo não está falando de dois tipos de cristãos, um cristão carnal e outro espiritual. Ele diz, não, ele é categórico, não existe cristão carnal. Ele diz assim, há um contraste aqui entre salvos e não salvos, entre regenerados e não regenerados. E eu acrescento, entre convertidos e convencidos. Então, ele diz assim, há duas disposições mentais, inclinação do espírito e inclinação da carne. Dois padrões de comportamento. Um vive segundo o espírito e o outro vive segundo a carne. E o resultado também são diferentes. Vida e paz e morte. Quem vive segundo o Espírito, vida e paz, diz o texto. E quem vive segundo a carne é morte. Há aqui um paradoxo, irmãos. Os que vivem morrem, e os que morrem vivem. Os que vivem na carne morrem, e os que vivem, isto é, os que morrem para o pecado, vivem espiritualmente, porque mortificaram a carne. Existe um tipo de vida que leva à morte, e há um tipo de morte que leva à vida. E eu tenho que escolher, eu tenho que decidir. Então, eu não vou fazer assim, eu vou examinar a minha vida. Como é que é a minha vida? Como é que é o meu comportamento? Como é que é meu estilo de vida? A minha prática, como é que é? Para eu avaliar, irmãos, se eu estou vivendo na carne ou no espírito. Eu posso avaliar isso. Estou inclinado mais para a carne ou para o espírito? Minha mente está mais voltada para as coisas materiais ou para as coisas espirituais? O que eu tenho, o que sou, estão empregados nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? O que mais impulsiona a minha vida são as coisas materiais ou as coisas espirituais? O que mais me dá alegria? As conquistas terrenas ou a vida com Deus? Eu preciso avaliar. E aí, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala desse contraste, ele fala
do fruto do Espírito e fala das obras da carne. Veja bem, Gálatas 5, 22, 23. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito na minha vida. A presença do Espírito Santo produz isso na minha vida. Eu vou repetir: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo está produzindo isso na minha vida? E aí, no verso 19, ele fala das obras da carne. Presta atenção: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, inveja, bebedices, glutonaria, e vai por aí. E no verso 21, ele diz assim: mais uma vez declaro, os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Mais uma vez, eu tenho que avaliar a minha vida, irmãos. Eu tenho que me examinar. Não é ninguém que vai fazer isso. Onde está a força do fraco? Como nos fortalecer? Reconhecendo as minhas fraquezas. Eu reconheço as minhas fraquezas. Eu sei onde eu sou mais fraco. Qual a minha maior tendência? Onde eu não consigo me dominar. Em quê? Eu tenho que me conhecer. Conhecer as minhas fraquezas. Por isso eu tenho que vigiar e orar. Reconhecer que somente em Cristo nós somos fortalecidos. Somente em Cristo. Sozinhos nós não vamos conseguir. Sem vigiar e orar você não vai conseguir. Sem depender de Deus você não vai conseguir. Se você não estiver lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus, você não vai conseguir. Se você não andar em espírito, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. E devemos nos inclinar para as coisas do espírito, coisas espirituais. E eu tenho que examinar minha vida. Estou mais inclinado às coisas de Deus? Ou será que eu só quero fazer o que é errado? Meus pensamentos, como é que são? Aí eu lembro daquela historinha que todo mundo conhece aqui, dos dois cães, né? Perguntaram: vem cá, se eles brigarem, quem vence? Ele disse: aquele que eu quiser. Aquele que eu quiser. Sou irmão, mesma raça, tal. E aí? Aquele que eu quiser que vença, eu vou alimentar mais. Vou deixar o outro sem comida. Ele vai ficar fraquinho. E aí esse aqui vai vencer. Se eu quiser que esse aqui vença, eu vou alimentar mais esse. Vou deixar o outro sem comida. Vai ficar fraquinho, esse aqui vence. Nós temos dois cães dentro de nós, irmãos. Duas feras. Duas naturezas. Quem você alimentar mais, vence. Se a gente estiver alimentando as coisas da carne, vendo, ouvindo, fazendo, falando, só de coisas dessa vida da carne, se a nossa vida estiver pautada somente nas coisas materiais, irmãos, nós não vamos ter força. Nós temos que alimentar a parte espiritual, é com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a comunhão da igreja, colocando a nossa vida ao dispor do Senhor, falando de Jesus, fazendo a obra de Deus. Estou alimentando a minha vida espiritual. Aí eu vou estar forte. E eu vou vencer essa força da natureza humana. Martim Lutero disse uma coisa interessante. Ele disse assim: pensei que o velho homem tinha morrido
nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora, tenho que matá-lo todos os dias. É nossa realidade. É nossa realidade.